O que você acha do uso da mesa de luz para fazer um desenho realista? Você acha que é trapaça? Você acha que é coisa de quem não sabe desenhar? Você sabe que é uma ferramenta indispensável para quem trabalha com desenho realista? Ou você acha que de repente é apenas uma ferramenta para encurtar o caminho na hora da execução de um trabalho ou algo assim? É sobre esse assunto que eu quero falar hoje, então fica comigo aí. Bom, seguinte, eu quero contar um pouco a história do uso da mesa de luz. Eu tô com a minha aqui, ó. Eu vou até acender aqui para você ver, ó. Tá vendo? Minha mesa de luz, ela é de LED no tamanho A4 e eu também tô com um desenho que eu tô fazendo nela. E nela não, né? Eu fiz o traço nela e eu quero falar a respeito disso. Maior parte não, todos os meus alunos sabem como eu uso, eu ensino a usar e tem muita gente na internet que fala que eu não sei desenhar porque eu uso mesa de luz. Será que é verdade isso? Então eu quero contar um pouquinho da minha história. Quando eu comecei, mas fica comigo aqui, tá? Eu garanto para você que é um conteúdo que é muito importante para você que está aprendendo. Eu vou mostrar com essa câmera aqui a minha mesa, como que eu uso, o que eu faço, em que momento eu traço, eu sombreio. Então fica comigo aqui. Eu comecei a desenhar no ano de 94 e quando eu comecei, eu desenhava simplesmente olhando para a fotografia. Só que nessa época, a única coisa que eu estava acostumado a desenhar, eu estava com 16 anos nesse tempo, era figuras que mesmo que houvessem alguma diferença na cópia da referência, não faria nenhuma alteração. Por exemplo, se eu desenhasse o Batman tem algumas características, e eu não estou nem falando do desenho realista do Batman, eu estou falando um desenho mais voltado para HQ, sabe? Para história em quadrinho, para animes e tal. Então eu fazia só o desenho de traço, só olhando. Então o Batman, por exemplo, tem algumas características óbvias, né? Então você sabe, mesmo que tiver tudo torto, todo desproporcional, você sabe que é o Batman. E era isso que eu estava acostumado a desenhar, então eu só olhava e fazia. Eu sempre tive a facilidade de copiar. Eu nunca fui muito bom nessa época em criar desenho. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, mas faço alguma coisa. Mas na época eu não fazia nada. Então eu admirava quem tinha um traço bom, tanto é verdade que eu nunca me vi como um desenhista, sabe? Alguém que, nossa, quando eu crescer, quando eu virar adulto, eu vou viver de desenho. Assim como um menino que joga futebol muito bem e o pai sonha que ele vai ser jogador de futebol. E não era o caso meu no desenho. Eu simplesmente copiava figuras. Eu nunca imaginei que eu viveria do desenho. E eu também não me preocupava com esse lance de, só copio, não sei desenhar. Não, eu nem me preocupava com isso porque era um hobby para mim. Era apenas copiar mesmo a figura, era disso que eu gostava e estava tudo bem. Só que a hora que eu vi que isso poderia ser monetizado, né? Ou seja, que eu poderia pegar encomendas com as pessoas e tal, eu comecei a me interessar em desenhar retratos. Só que a hora que eu cheguei no momento de desenhar retratos, eu vi que era mais complicado do que eu pensava, não era tão simples, porque não era só traço igual desenhar o Batman, né? Tinha toda uma composição de luz e sombra que muitas vezes não era só a questão do conhecimento do material, mas era também o quanto que eu jogava de luz e sombra no desenho, como que eu trabalhava isso, enfim. E aí eu comecei a estudar essa questão, né, na prática de luz e sombra. Só que eu fui percebendo também que a dificuldade não era só luz e sombra, mas era também a construção do traço do desenho. Porque não adianta você ser bom na luz e sombra se o traço é tosco, né? Se o traço for feio, for desproporcional, for mal feito, enfim. E eu comecei a encontrar ou buscar formas de como fazer o traço no desenho. E aí eu usava linhas diretrizes, eu ampliava as fotografias que eu pegava. Então, por exemplo, eu pegava uma foto 10x15, se eu multiplicasse por 2, ela ia ficar com 20x30, né? O dobro, 200%. Mas se eu quisesse ela no tamanho A3, eu precisava dela de 30x40, mais ou menos. Então eu precisava ter uma porcentagem para aumentar. Mas é um assunto para um outro vídeo. Inclusive, se você quiser que eu mostro como eu risco um desenho usando linhas diretrizes, deixe seu comentário aqui
que eu gravo um vídeo e mostro para você passo a passo como é que eu construo um desenho a partir de linhas diretrizes. Beleza, comecei a fazer dessa forma e estava indo bem, só que a questão é que eu demorava demais para traçar um desenho. Demorava muito e aí, como eu estava pegando encomendas, não era interessante para mim eu demorar para entregar o desenho, né? Foi quando o Ricardo Pedroso, que é um artista que desenha no Centro de Convivência, lá em Campinas, na Feira Hippie, era ele que me auxiliava sempre, me tirava as dúvidas e tal. Ele me perguntou como é que eu riscava o desenho e eu expliquei para ele que eu tirava linhas diretrizes. Ele falou, olha, eu vou te ensinar um macete, você vai pegar uma referência, digamos que a referência é essa, ó, tá um pouco escuro a imagem, mas não tem problema não, tá escuro porque eu vou ter que acender a mesa de luz aqui. Eu pegava a referência assim, né, a ampliação ou a impressão do que eu queria desenhar, eu virava o verso e eu riscava todo o verso assim, fazendo uma espécie de carbono, tá? Uma espécie de papel carbono. E aí o que eu fazia? Eu pegava um papel em branco para desenhar, colocava por cima e aí eu riscava. Conforme eu riscava o desenho, saía aqui embaixo, porque aqui estava todo riscado, então era como se fosse um papel carbono aqui embaixo, ok? Então beleza, era assim que eu fazia. Só que quando eu descobri isso, quando ele falou para mim, eu achei uma tremenda trapaça, né? Eu falei, mas isso aí não é desenhar, isso aí não é legal fazer, né? Eu vou ficar pondo por cima para tirar o traço, não é legal, eu não me senti bem com essa ideia. E não fiz. De cara assim, eu falei, não vou fazer. E continuei tirando as linhas diretrizes, medindo e fui construindo meus traços de retrato dessa forma. Foi quando eu percebi que eu estava perdendo tempo, porque eu tinha uma série de encomendas para entregar. Eu falei, bom, não importa, né? Ninguém precisa saber como eu faço, então eu vou pôr por cima mesmo e tirar o traço. E aí comecei a fazer assim, beleza, o tempo passou, uma outra época as pessoas começaram a me procurar para querer aprender comigo e eu falei, como é que eu vou ensinar se eu ponho por cima e tiro o traço? E eu não queria ensinar porque eu achava que eu não era capaz de ensinar, que eu não poderia ensinar, que não seria legal. Beleza, mas de tanto as pessoas insistirem, eu topei a ideia de ensinar. E aí comecei a dar aula, foram os meus primeiros passos na aula, só que essa é uma história também para um outro vídeo que eu posso contar. E nessa época eu conheci um artista que ele usava a mesa de luz. Eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia nem do que se tratava, não era nem desse jeito, de LED, essa coisa de LED é moderna, é de agora. E aí quando ele me mostrou, eu falei, do que se trata? Ele falou, a mesa de luz é uma mesa com uma luz dentro, e aí quando você acende, você coloca, tal, quem sabe o que é, já tá ligado do que eu tô falando. Beleza, essa aqui é a minha, essa é uma de LED, né, vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Ela é fininha, ó, parece um tablet, e tem um tamanho um pouco maior do que a A4, que é para caber uma folha A4, e quando eu acendo nesse botão aqui, ó, olha só, clareia tudo, tá vendo? E aí, quando eu coloco a minha referência aqui, ó, e uma folha de papel por cima, aparece tudo que eu preciso riscar aqui, tá vendo? E aí eu vou tirando o traço. Beleza, eu tiro o traço e aí eu deixo o traço assim. Eu vou mostrar o desenho em andamento porque é o que eu tô fazendo agora. Deixa eu apagar aqui, ó. Esse é o desenho que eu tô fazendo. Então, todas essas marcações aqui, ó, eu fiz usando a mesa de luz, tá? Fiz usando a mesa de luz, observando onde tinha sombra, rabiscando mais ou menos e tal, e marcava tudo, né? Tem um pernilongo aqui. E aí, deixo tudo montado para depois eu vir trabalhando o sombreamento. Só que o que acontece nessa história toda, que agora eu quero voltar aqui para você. O que acontece nessa história toda? É que muita gente pensa que fazer isso é fácil. Falar, tá, se é desse jeito aí, é só colocar a folha por cima e tirar o traço, qualquer um faz. E aí acontece que muita gente começa a querer fazer desse jeito sem nem sequer saber fazer um traço direito ou onde traçar direito. Porque não adianta você ter a imagem toda disponível ali se você não sabe exatamente aonde traçar,
onde deixar mais claro, onde deixar mais escuro. Pode parecer óbvio, e aí você diz assim, ah, mas é só deixar escuro onde é escuro. Beleza, mas a questão é que muita gente que começou a acompanhar o meu canal, começou a acompanhar o meu trabalho e sabe ou soube que eu faço na mesa de luz, que é uma coisa que eu nunca escondi de ninguém, começa a comentar nos meus vídeos, falando, ah, é uma trapaça, esse cara não desenha nada, isso aí é uma trapaça. E veja bem, trapaça, se eu for procurar no dicionário o que é trapaça, eu entendo que trapaça é algo que eu faço para enganar os outros. Então eu faço algo escondidão lá, ninguém fica sabendo, e eu conto uma outra história, eu faço uma coisa e conto outra. E aí eu estou trapaceando, eu estou enganando as pessoas. Só que acontece que eu nunca fiz isso aqui no canal. Desde sempre, todo mundo sabe que eu risco o desenho na mesa de luz e trabalho o sombreamento. Ou seja, não é trapaça. Agora, a questão, se é certo ou se você acha certo, se você acha errado, se você nunca faria isso ou se você acha que isso é um absurdo, aí não é um problema meu, né? Aí é um problema de quem está achando. Então, a questão é essa. Mas eu sei desenhar? Como eu poderia te explicar isso? De tanto eu trabalhar com aula, de tanto eu trabalhar desenhando olhos, nariz, boca, cabelos, eu acabei fixando na mente como construir alguns desenhos. Então eu tenho uma série de desenhos que eu já fiz sem usar a mesa de luz e faço, inclusive, eu estou para gravar um vídeo aqui no canal onde eu vou mostrar um passo a passo sem nada de mesa de luz, para você entender como que se constrói. Quem não tem a mesa de luz pode usar ou decalque, dessa forma que eu já falei anteriormente, ou pode também fazer as linhas diretrizes, que eu vou gravar um outro vídeo explicando isso. Beleza? Dito isto, você fica com a ideia assim, mas vale a pena investir numa mesa de luz para eu fazer esse tipo de desenho? A princípio, não. A princípio, eu acho que você precisa ir tentando fazer um trabalho só olhando, para você estimular o seu olhar, para você soltar o seu traço e para você ir pegando mais experiência com o desenho, tá? Trabalhando a sua observação, a sua percepção. Depois você pode passar para o decalque e depois do decalque, então, você pegar uma mesa de luz. A minha primeira mesa de luz não foi uma dessa de LED, nem foi daquelas grandonas, da Tridente e tal, que é uma marca famosa de materiais para arquitetura e desenho e tal. Não, a minha primeira mesa de luz foi um vidro jateado. Eu comprei um vidro de 5 milímetros, eu fui numa vidraçaria, pedi uma chapa de vidro, eu não lembro o tamanho mais, acho que tinha uns, sei lá, 40 por 60, não lembro, e pedi para jatear o vidro, deixar ele todo fosco. Não, minto, esse primeiro eu nem pedi para jatear. Eu peguei o primeiro vidro e estiquei uma folha de papel vegetal nele, para poder quebrar a dureza da luz. Como assim? Eu peguei aquele vidro, abri uma gaveta de uma cômoda na minha casa, eu era um molecão. Peguei, abri a gaveta, tirei tudo que tinha na gaveta dentro, coloquei uma luminária dentro dessa gaveta e eu colocava a tampa ou tampo de vidro em cima da gaveta, em cima da tampa da gaveta, né? Não tinha tampa, na boca da gaveta, e acendia a luz embaixo. Como tinha o papel vegetal, a luz não batia direto nos meus olhos, ela ficava difusa, e aí eu colocava a referência ali, o papel por cima para eu desenhar, blá blá blá, enfim, fazia desse jeito. Até que anos depois, onde realmente eu estava trabalhando com desenho realista, virou uma profissão, e eu precisava de uma mesa de luz, aí foi onde eu investi a primeira vez numa mesa de luz, acho que isso foi no ano de 2003, se eu não me engano, 2002, alguma coisa assim, por aí, 2001, 2002. E aí agora, recentemente, é que eu adquiri essa aqui eu acho que é da marca Tridente também, eu não tenho certeza, mas você encontra no site da Companhia do Papel ou em outro site de materiais, tá? O da Companhia do Papel, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora, de outros sites, você pode procurar, fazer seu orçamento, enfim. A questão é que, se você usa ou não, é uma coisa muito particular, é uma opinião muito particular. Agora, se eu sei desenhar ou não, é só você acompanhar o canal e ver o que tem acontecido nos últimos anos nesse canal e quanta gente que tem aprendido. Inclusive, se você quiser ver um desenho sendo feito dessa forma, você pode se tornar membro aqui
né? E só clicar no botão aqui, ó, seja membro, você vai pagar R$14,99 só. Você vai entrar aqui dentro da nossa comunidade de área de membros, você pode participar no grupo do Facebook. E aí lá tem os primeiros vídeos onde eu mostro como que eu risco na mesa de luz, tá? E uma hora dessas, quem sabe, eu gravo um vídeo aqui mostrando isso. Eu espero que você tenha curtido, eu espero que isso tenha esclarecido para você algumas dúvidas a respeito da mesa de luz e isso possa te dar luz para tomar a decisão se você usa ou não. Mas trapaça só vai ser se você usar uma coisa e dizer que você faz outra. Aí é trapaça. Agora, quando você age com sinceridade e transparência dentro das suas limitações e aproveitando ou explorando as suas habilidades, eu não vejo isso como trapaça, muito pelo contrário, eu vejo isso como coragem. Beleza? Um grande abraço, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e deixa o seu comentário se você quer ver como que eu faço nas linhas diretrizes. Vou ter prazer em gravar um vídeo completão aqui para você entender. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!